Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar as boas-vindas aos meus irmãos, irmãs, aqueles que nos visitam pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que momento maravilhoso foi esse, não? Amém, meus irmãos? Momento de intercessão, de adoração. E agora vamos mergulhar na palavra de Deus para aquilo que o Senhor separou para nós, amém? Você crê que Deus tem uma palavra ao seu coração? Então eu convido meu irmão, minha irmã a abrir a sua Bíblia agora, no livro de Êxodo capítulo de número 19. Êxodo 19. Nós estaremos meditando aqui nesse texto, em outras porções aqui do Antigo Testamento, e depois faremos um apontamento com relação ao Novo Testamento. Vamos fazer ali uma aplicação de tudo que falarmos aqui. Estaremos falando também e apontando o Novo Testamento, porque esse é um texto muito lido, conhecido, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer a ponte para os nossos dias. E eu confesso que meu coração está um pouco apertado ao ponto de até mesmo no final desse culto de hoje, eu quero fazer um clamor pelas nações. Eu acredito que você que tem acompanhado os noticiários fica assim, o coração apertado. Ao mesmo tempo a gente tem esperança, mas ao mesmo tempo a gente fica se sentindo tão pequeno, tão vulnerável diante de tudo. E por isso que eu digo que eu quero clamar com vocês. Porque como agirmos em dias difíceis? Como agirmos em meio ao caos? O que fazermos como brasileiros e principalmente como cristãos? Porque, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a entrar eu diria, numa espiral perigosa. A gente começa a desejar o mal do outro, porque ele é ruim, e tem coisas que não nos compete. Não nos compete. Aqui, nessa introdução, só dizer uma coisa. Jamais se esqueça que eu e você somos filhos de Deus. Amém? Isso é a grande questão para nós. Como agir diante de um mundo caído, de um mundo maldoso? Vamos usar as armas do mundo ou as armas de Deus? Então, é muito fácil usar as armas do mundo. Basta a gente seguir as pessoas. Mas como filhos de Deus, como devemos agir? Como mães cristãs, como devemos agir? Como pais cristãos, como devemos agir? Esse é uma lição de casa muito difícil. A gente tem que ter aqui um equilíbrio muito grande. E, como eu disse, eu estou com o coração apertado em virtude do que aconteceu ontem à noite. Talvez alguns dos irmãos não saibam, mas os Estados Unidos, ele atacou o Irã e as usinas nucleares do Irã. E então a gente fica um pouquinho com o coração apertado, eu digo um pouquinho, para não dizer que é um pocão, porque estamos longe, irmãos, mas são vidas, irmãos. São vidas iranianas, é o mundo árabe e também são americanos. Ora, eles estão fazendo, juntamente com Israel, como disse o ministro alemão, o trabalho sujo do mundo, mas percebam, olha que situação que a gente está entrando. E aí eu digo para vocês, e aí pastor, nós somos a igreja do Deus vivo, amém, meus irmãos? E é isso que eu quero resgatar hoje aqui com vocês. Se eu fosse um militar, um pastor militar, eu teria todo o cuidado de fazer essa... Aqui eu estou falando agora como pastor, não como um capitão, não como um sargento, não como um general. Percebam,
a gente tem que discernir os papéis. E por que eu estou destacando aqui o papel da igreja? Porque esse dilema acompanhou a igreja em todas as gerações. Esse dilema da complexidade da vida acompanhou o povo de Deus em todas as gerações. Isso não é novo. E aí eu digo para você, e por isso que eu quero fazer a aplicação no final com Jesus, os apóstolos, quero encerrar orando por nós, pedindo a ajuda de Deus. Porque essa complexidade, se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar desejando o mal do outro. E o Senhor nos ensina que nós devemos amar até quem? Os inimigos. E aí, pastor? É fácil? Claro que não. Claro que não. E é por isso que eu estou dizendo que a gente vai fazer uma ponte entre o Velho Testamento, esse texto de Êxodo, começando aqui em Êxodo 19, e depois a gente vai chegar no Novo Testamento e olhar Jesus, os apóstolos e a igreja, e é o que importa para nós. Amém, meus irmãos? Vamos fazer essa lição de casa juntos? Vamos? E aqui a gente vai estar aprendendo juntos. Como eu disse, irmãos, na história da humanidade é uma história de lutas, de batalhas, em que o mais forte vence o mais fraco. Ponto. Essa é a história do homem. E aí, pastor? E aí que lá fora, no mercado de trabalho, você tem que ser o mais competente, o mais sábio, o mais vigilante, senão você toma um rodo. É assim, simples assim. Lá fora, na vida diária, você tem que ser cuidadoso, você tem que ser prudente. Se você for leviano, acabou. E aqui, como brasileiros, nós temos as nossas guerrinhas pequenas, que são grandes, né? Diga-se de passagem. Eu quero dizer assim, a gente não sabe o que é uma guerra. Mas no mundo, na história mundial, é isso, irmãos. Na história mundial é um tomando do outro e a vida toda, desde que o homem é homem, tá bom? Pastor, e aí? E aí que os mais fortes vencem os mais fracos. E aí, pastor, é aí que a gente tem que ser cristão. Temos que ser servos de Deus. Deus separou Abraão. Se você não está disposto a fazer isso, eu convido a porta e buscar outra religião. É bem simples. Se a gente não está disposto a seguir Jesus e o exemplo de Jesus, a porta de entrada é a serventia da casa para todos nós, até eu como pastor. Se eu não quero os valores de Deus, eu quero os valores do mundo dentro da igreja, eu já estou fora da igreja. Amém, meus irmãos? Isso é muito sério. Pastor, o senhor está sendo muito radical. Não, meus irmãos, é a igreja. A igreja tem que valorizar os valores da igreja. A igreja valoriza os valores do reino. Deus separou um homem chamado Abraão e fez dele pai de muitas nações, e ele foi bênção. Ponto final. E ele agiu como? Ele agiu de uma forma. E os patriarcas agiram de uma forma. E Moisés agiu de uma forma. E a história do Velho Testamento agiu de uma forma. E o Novo Testamento, e principalmente a pessoa de Jesus, agiu de uma forma. Como que a gente vai agir? Do nosso jeito? Ou com a forma de Deus? Com a forma de Deus. Amém? Fui claro? Vamos pensar assim? Você concorda com isso? Talvez você tenha algumas dúvidas, é por isso que a gente está aqui para esclarecer. E quando eu fui enfático de dizer que a porta é a serventia de casa, é nesse sentido, meus irmãos, a gente não pode estar dentro da igreja com os valores do mundo, com o ódio do mundo, com a revolta do mundo, com a inimizade do mundo. Isso pertence ao mundo. E a Bíblia vai falar que esse mundo jaz no maligno, e é por isso que a gente está vivendo esse caos. E ontem, inclusive, escutava um especialista, já era por volta de 11 horas, Leonardo Trevisan, um grande professor universitário, e ele falava assim que nós estamos entrando agora numa nova fase da história da humanidade. E é verdade. Por isso que eu estou um pouco apreensivo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer para vocês, nós temos uma resposta. Quem é essa resposta? Jesus Cristo, o Senhor. Amém, meus irmãos? E nós temos um livro sagrado. E nós temos os mandamentos sagrados. E o que importa para nós são esses valores. Amém? Por isso que eu digo, se você quer ser um filho de Deus aprovado,
Se reposicione de acordo com a vontade de Deus, não com o mundo. Senão, meus irmãos, a gente vai ficar fazendo as nossas guerrinhas. E podem ver que até mesmo o cristianismo errou sobre isso. Ou não. Claro que sim. Podem ver que dentro da história mundial temos as cruzadas. E, pastor, e os protestantes? Os protestantes também fizeram as suas guerras em nome de Deus. Tá bom, meus irmãos? Olha a complexidade. Então perceba, irmãos, a gente não pode ser infantil para aceitar tudo que dizem, seja crítico, mas sobretudo se agarre a Deus e a sua palavra e o ame, e aí Deus vai nos usar nessa terra. Amém, meus irmãos? Então eu quero ler com vocês aqui um texto que está em Êxodo 19, versículo de número... Êxodo 19, versículos de número 8. E vamos orar. E vamos pedir, Deus, nos ajuda nessa manhã. Êxodo 19, 8. Diz assim a palavra de Deus. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia, ó Deus, dos Estados Unidos, de Israel, do Irã, do Oriente Médio. Tenha misericórdia, Pai, desse momento único, desse momento que estamos vivendo. Ó Deus, não nos deixa, Senhor, se perder com as coisas do mundo, com o ódio do mundo, com as revoltas do mundo, mas nos ajuda, Senhor, a sermos apenas cristãos. Sermos apenas cristãos. Ou como a Tua palavra nos ensina, pequeninos cristos em cada momento da história. Assim como Abraão foi sal e luz na terra, e os patriarcas, Moisés e os profetas, e em especial Jesus e todos os apóstolos, e a Tua igreja no Novo Testamento. Que possamos ser esse sal e essa luz nesse mundo caído, e que os valores Teus estejam dentro de nós, acima de tudo, até mesmo acima das nossas razões. Livre-nos de nós mesmos, livre-nos das nossas ideias caídas, das nossas ideias humanas, das nossas razões, e ajude-nos, Deus, a Te amar, ajude-nos, Deus, a Te desejar e a sermos sal e luz nessa terra. É assim, Pai, que nós Te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero ler novamente o versículo 8. O povo todo respondeu unânime. O que eles responderam? 2 pontos. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Coisa linda, não? Linda ou não? Glória a Deus. O povo todo disse: sim, Senhor, faremos tudo. Título da minha mensagem hoje, meus irmãos, é esse: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Amém? Por isso que eu falei palavras talvez, eu diria, um pouco mais duras do que o comum, para te desafiar mesmo. Para te desafiar mesmo. Se você é crente, viva como tal. Se não, meus irmãos, vamos fazer outra coisa. Uma das características do povo de Deus é a militância. Ou a gente é ou não é. Amém? Ou a gente é sal ou não é. Se somos sal, disse o Senhor, insípido, nós não prestamos para nada, a não ser lançado fora e sermos pisados. Temos uma utilidade, que é virar tapete de homens e de mulheres. Pastor, eu estou escandalizado. Não, então por isso que eu disse, ou a gente se posiciona ou não. Irmãos, a vida cristã, ela é diferente das religiões. O cristianismo, ele não é uma religião a mais.
Ele está dentro de uma religião, mas ele é a religião verdadeira. Eu sei que muitas pessoas não gostam de dizer isso, né? E usam até termos modernos, que a gente não é religião, que a gente é estilo de vida. Não, tudo é bobeira. O cristianismo é uma religião. O judaísmo é uma religião. O cristianismo nasce do judaísmo. O próprio Jesus disse que a salvação viria dos judeus, ponto final. Agora, isso não significa que os judeus acertaram em todo o tempo? Claro que não. Os judeus erraram muito, inclusive entre eles. Olha o reino dividido, olha as guerras deles, que eles fizeram no Velho Testamento, entre eles. Olha a família de Saul lutando contra Davi, Davi contra Saul. Ou seja, as brigas sempre existiram. Então, erros temos. Agora, a questão é, queremos viver no erro ou queremos fazer aquilo que Deus deseja? E por que eu peguei esse texto, meus irmãos? Eu já vinha fazendo a minha lição de casa e confesso para vocês que hoje eu quase até fiz um culto diferente aqui. Eu ia fazer um culto tirando dúvidas, né, em tempo real aqui conosco, como uma grande aula. Mas eu vi que tinha muito sentido tudo que eu preparei durante a semana para todos nós aqui. Esse texto é um daqueles textos lindos e maravilhosos, onde o Senhor, Ele vai se revelar ao seu povo. E eu quero hoje pensar com vocês a partir desse título, porque, irmãos, como eu mencionei até as palavras do professor Leonardo Trevisan, é um momento único na história humana. O que acontecerá a partir de agora, ou melhor, de ontem à noite em diante? Não sabemos. O que virá sobre a terra? Não sabemos. O que Deus tem preparado? Porque, irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que nenhuma folha de uma árvore cai sem o consentimento divino. Logo, Deus tem um plano, mesmo que a gente não entenda qual é esse plano. E aí onde entra o papel da igreja, aonde entra o papel desse povo que é sal e luz, desse povo que não vai agir como o mundo age, desse povo que clama a Deus, que busca a Deus. E é por isso que eu disse, se a gente não está disposto a pagar um preço para valer, é melhor parar. Melhor parar, porque aí a gente não perde tempo e não vive o auto-engano. Meus irmãos, deixa eu abrir aqui um detalhe antes de seguir. Como tem crente que vive o auto-engano? Eu fico assim, boquiaberto. A pessoa vem para a igreja, tem a Bíblia, usa o evangeliques, ou seja, dá glória a Deus, aleluia, mas não vive o cristianismo. Está se auto-enganando, filho. Está se auto-enganando, filha. O cristianismo não é o auto-engano. Perceba, como eu disse há pouco, ele está dentro do contexto de uma religião. Mas se nós não vivermos dia a dia os mandamentos de Deus, nós estaremos nos auto-enganando. Por isso que nesses momentos da história, quando acontece, e eu espero que realmente Deus intervenha causando paz na terra, e não piorando uma situação, mas, assim, humanamente falando, a gente fica um pouco angustiado, porque a gente vê nesse tabuleiro mundial como as coisas vêm andando. Então, o que eu quero dizer? O que nos consola numa hora como essa, meus irmãos, é o Cristo, e a sua palavra, e é se posicionar de acordo com ela. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai acabar naufragando na fé. E é por essa razão que muitas pessoas naufragam o tempo todo na fé, é que a gente acaba não vendo. E aqui, meus irmãos, guardem isso a sério. É por isso que quando eu muitas vezes questiono sobre essa questão de um cristianismo, de militância, é nesse sentido, ou somos ou não somos, ou vivemos ou não vivemos, ou aceitamos ou não. Antigamente, quando se pregava o evangelho a alguém, a pessoa dizia, eu não estou preparado ainda, e a pessoa não se convertia. Hoje se converte todo mundo do jeito que está e continua vivendo nas mesmas práticas. Não, meus irmãos, isso não é evangelho. O evangelho resulta em transformação de vidas. O evangelho resulta em uma nova perspectiva de vida. Nós não fazemos mais o que queremos, nós fazemos o que Deus quer. Amém, meus irmãos? É assim. E agora, diante de um quadro como esse que eu coloco diante de todos nós, trabalhar essa ideia é muito importante para nós. Para quê? Para a gente dizer, se há uma dúvida na nossa alma, para que a gente possa, diante de Deus, dizer, Senhor, me livra de mim mesmo. A partir de agora eu vou ser um cristão para valer, custe o que custar. Amém, meus irmãos? E aqui, o título, como eu disse para vocês, qual foi as palavras do povo a Moisés e a Deus? Faremos tudo o que o Senhor ordenou.
Você gosta de dizer essas palavras para Deus? Sim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer? Ou você geralmente diz o contrário? Sejamos honestos. A gente diz geralmente depois de uma mensagem, sim, eu vou fazer isso. Ou a gente diz, não, eu não vou fazer. Como que você age? Me permita fazer essas perguntas, não precisa responder agora para mim, de forma clara, mas de todo o seu coração. Quando você lê a Bíblia, quando você é questionado por Deus, no seu particular, você se rende a Deus e diz, sim, Senhor, o Senhor tem razão. Ou você diz, eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Como você age? Como você age? Aqui o povo de Deus, ele teve uma atitude aparentemente boa, porque fez uma declaração muito linda. Todos eles disseram, sim, Senhor, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés pega as palavras do povo e apresenta a Deus. Coisa linda ou não? Lindo. E eu quero que hoje você tenha isso em mente, que não seja apenas um título, mas esse título seja uma decisão para você a partir de hoje. Sim, Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor ordenar. Sim, Senhor, eu vou dar um passo de fé. Sim, Senhor, não importa o que eu penso, o que eu acho, o que eu desejo. O que importa é o que o Senhor quer. Amém, igreja? Amém, igreja? Os irmãos estão quietinhos, né? Meus irmãos, vamos lá. Qual é o contexto desse texto? Qual é o grande contexto desse texto? Deixa eu só refrescar a memória de vocês. O povo de Deus estava no Egito já por 400 anos, estava agora sofrendo sobre o açoite de Faraó. De povo livre eles tinham virado escravos. E eles clamam a Deus pedindo o libertador, e Deus levanta o libertador, que é Moisés. Moisés chega para Faraó e diz, deixa o meu povo ir, e Faraó não deixa. Então Deus manda 10 pragas sobre o Egito. E de forma poderosa, o Egito sucumbe, e o povo de Deus sai do Egito. Ou seja, esse povo viu o poder de Deus. Esse povo viu as respostas sobrenaturais de Deus. Esse povo contemplou o braço forte do Senhor com as pragas no Egito. Lembrando que o Egito não era simplesmente um reino, já nesses dias era um império poderosíssimo e riquíssimo. Ou seja, a vitória era improvável de Israel, mas Deus atuou pelo seu povo. E agora esse povo sai do Egito, e aí, como se não bastasse, eles agora passam pelo Mar Vermelho, mais um outro grande milagre, ou seja, o Senhor demonstrou o seu poder sobre eles. O Senhor abriu o Mar Vermelho, e agora então eles chegam diante do Sinai, e agora acontece algo maravilhoso, porque eles estão ali, e agora vem o grande momento, que é o momento em que Deus vai se revelar para todos eles. E é esse o episódio. Eles estão há 3 meses que eles saíram do Egito, e agora eles estão no pé do Sinai. E agora Deus quer ensinar eles, porque Deus já sabia que eles ficariam ali 40 anos. Seria um caminho muito longo, muitas dificuldades, mas haveria um cuidado muito grande de Deus para com o seu povo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A nossa vida não é muito parecida com isso? Nós, muitas vezes, experimentamos a salvação, vemos o milagre, vemos Deus agir, e aí Deus revela o seu amor por cada um de nós, e agora a gente tem um grande deserto pela frente. Um grande deserto. E esse deserto não é um lugar de castigo. Esse deserto é um lugar de cuidado de Deus. Pode se tornar castigo, mas nesse caso aqui foi um castigo ao mesmo tempo e também um cuidado. E eu quero ler com vocês agora do versículo 1 em diante, para a gente poder refletir melhor sobre esse texto. Então, Êxodo 19, do 1 em diante. No dia em que se completaram
Êxodo 19, 1. Obrigado, meus irmãos. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, depois de saírem de Refidim. Entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito, como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado que lhes falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com vocês, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhes dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque neste dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar a sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subiu fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhes disse: desça e alerta o povo que não ultrapasse os limites, para que o Senhor e muitos deles pereçam. Para ver o Senhor e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisastes. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou ao povo. Até aqui, meus irmãos. Eu sei que foi um texto um pouco longo e complicado, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. Deus tinha dito para eles, para Moisés: Moisés, diga para o povo, vocês estão agora no pé do Monte Sinai, diga para o povo, para eles se consagrarem no primeiro dia e no segundo dia, porque no terceiro dia eu vou descer, eu vou se manifestar.
No entanto, crie limites. Alguns de vocês poderão subir no monte. Outros terão que ficar no lugar devido. Senão, serão mortos. Deus deixou isso bem claro aqui nesse capítulo, nessa porção, e se você for ler também depois, Êxodo 24, do 12 ao 18, 33, do 11 ao 23, e o 34, capítulo completo, você entenderá isso muito bem. Porque esse é o momento, logo na sequência, que vem os 10 mandamentos e vários outros mandamentos. Mas aqui, tentando resumir, Deus tinha dito: Moisés, já que vocês chegaram ao Sinai, agora eu vou mostrar algo especial para cada um de vocês. Agora eu vou me revelar a vocês. No entanto, antes de se revelar a vocês, eu quero que vocês se consagrem. Eu quero que vocês se preparem. Eu quero que vocês busquem a mim, segundo o que eu estou ordenando. Tudo bem até aí? Está claro para vocês? Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos lá, vamos para uma grande aula. Qual é o que eu quero destacar em primeiro lugar aqui nessa passagem, meus irmãos? Em primeiro lugar, o Senhor sempre nos pede algo. Algo que nós podemos ou não atendê-lo. Todo Israel disse o que agora aqui para Deus? Sim, porque Deus tinha dito para Moisés: Moisés, vai e diga ao povo, que se vocês me obedecerem, vocês serão meu tesouro pessoal na terra. Vocês serão um reino de sacerdote. Vocês serão uma nação santa. Mas se vocês me obedecerem. Se vocês não me obedecerem, não serão. Então, em primeiro lugar, o que eu quero destacar aqui para a gente poder entender melhor o título que eu deixei para vocês. Porque o povo disse, logo depois dessas primeiras palavras: sim, nós faremos tudo o que o Senhor ordenar. Até porque essa promessa foi uma promessa maravilhosa. Ser o tesouro pessoal de Deus, ser um reino de sacerdotes e ser uma nação santa. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu vou cuidar de vocês. Vocês querem que eu cuide de vocês? O que nós iríamos dizer para Deus? Claro, Senhor, claro, queremos que o Senhor cuide e nós faremos tudo o que o Senhor ordenar. Sim ou não, irmãos? Amém? Mas, como eu mencionei para vocês, Deus ele sempre pede algo para nós. E aqui, meus irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Guardem isso no coração de vocês. Existem mandamentos de Deus que são incondicionais. Existem mandamentos de Deus que são condicionais. Nos mandamentos incondicionais, Deus cumpre a sua parte e a parte dele por nós. Mas nos condicionais, nós precisamos cumprir a nossa parte. Quando Deus salva a nossa alma, é Ele que salva a nossa alma. Nós não temos poder de salvar a nossa alma. Quando Ele separa Abraão e faz de Abraão agora uma nação, Deus faz uma aliança com Abraão. E Deus, em outras palavras, diz: Abraão, eu cumprirei o que eu estou prometendo para você. E eu vou realizar na sua vida tudo o que eu prometi. Em outras palavras, Deus separa Abraão e diz: Abraão, não se preocupe. Se você me obedecer e me temer, eu cumpro a minha parte do pacto e eu cumpro a tua parte do pacto. Porque você é meu. E Abraão entendeu isso. E Abraão cumpriu isso. Mas na caminhada de Abraão, Deus também deixou algumas coisas condicionais. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão. Deus falou para Abraão: Abraão, agora vai lá e se circuncide, tanto você, quanto seu filho, e toda a tua casa. Isso Deus não cumpriu para Abraão, foi Abraão que teve que fazer a circuncisão. E, meus irmãos, Abraão já era velho, já era um ancião, e ele vai lá e se circuncida, e circuncida toda a sua família. Por quê? Porque em algumas coisas Deus cumpre, em outras somos nós. Aqui agora, nesse episódio, que é o episódio do Sinai, lembrem-se, lá no Egito, Deus enviou 10 pragas. Lá no Mar Vermelho, Deus abriu o mar. Agora no Sinai, Deus estava dizendo: olha, eu vou me revelar a vocês, mas eu quero algo de vocês.
antes de me revelar a vocês. E o que Deus estava pedindo, nós acabamos de ler aqui. Se consagrem no primeiro e no segundo dia, porque no terceiro dia eu irei aparecer. Então, em segundo lugar, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui a cada um de nós? Antes de Deus se revelar a nós, e se revelar com o seu amor e com a sua aliança, e com a manifestação da sua glória, o Senhor nos pede para que a gente apenas se consagre. Amém, meus irmãos? A consagração deve ser algo comum ao crente, comum ao cristão. Para que a gente entenda o Sinai, para que a gente entenda essa graça do Sinai, a consagração deve ser algo comum na vida do Filho de Deus. Se eu não me consagro a Deus, o que aconteceu com o povo de Deus aqui no Sinai, com certeza não vai acontecer nas nossas vidas. E aqui entra o lado da condicionalidade. Deus vai sempre pedir para nós nos consagrarmos, nos limparmos, nos purificarmos. E aqui onde eu disse que eu queria ensinar algo a vocês, irmãos, Deus sempre nos pede algo para nós, pelo qual podemos fazer. Guarde isso, filho. Se você ou eu não cumpre, quem sofrerá somos nós. Deus continuará sendo Deus. Por que Ele nos pede para a gente se consagrar? Porque Ele quer nos livrar das nossas inclinações malignas, das nossas quedas. Em resumo é isso, podem ver, meus irmãos, toda vez que a gente faz a nossa vontade ou a vontade da carne, quem sofre somos nós. Seguir a vontade da nossa carne aniquila a nossa vida, aniquila a nossa espiritualidade. E nós não desfrutaremos da glória que o povo de Deus desfrutou no Sinai. Porque percebam, eles disseram que fariam tudo o que Deus pedisse. Mas vamos lá, antecipando aqui. Eles cumpriram? Eles cumpriram com tudo que Deus pediu? O povo que estava prometendo a Deus foi o povo que morreu no deserto. Por quê? Em terceiro lugar, porque eles eram escravos da sua vontade. Eles faziam apenas o que eles queriam. Então, meus irmãos, como que eu faço para não morrer no deserto? Porque aqui, em quarto lugar, temos um detalhe. Não foram todos que morreram no deserto. Tivemos pelo menos 4 pessoas que a gente pode destacar aqui, que foram notáveis, que foi Moisés, Arão, Josué e Calebe. Mas Moisés e Arão também, em um dado momento, erram, e eles morrem no deserto. A Bíblia vai deixar isso claro. E quem sobra desse contingente imenso? Josué e Calebe. Agora só os dois não, uma nova geração nasceu, aonde os pais morreram. Mas essa geração, diferente dessa velha geração, escolheram o que era correto. E eu quero agora, em quarto lugar, fazer com que vocês enxerguem isso. Essa geração que saiu do Egito, que viu o milagre, essa geração que viu as 10 pragas, que viu o Mar Vermelho se abrir, que agora viu o Sinai fumegar, o Sinai tremer, ouviu o som de trombetas espirituais, viu Moisés entrar naquele lugar e descer com tábuas sagradas. Eles poderiam ter um outro destino, mas o que eles fizeram? Eles prometeram e não cumpriram. E por isso morreram no deserto. Presta bastante atenção. Lembra que eu disse que Deus ele sempre nos pede algo que a gente possa fazer? E o meu segundo ponto foi, Deus nos pede apenas para que a gente se consagre. Por quê? Porque Deus não quer que a gente morra no deserto, meus irmãos. Por quê? Porque Deus quer que a gente desfrute da glória dEle o tempo todo. Aqui o texto bíblico deixa isso claro para nós, que ao terceiro dia o Senhor visitaria eles, e ao terceiro dia assim aconteceu. Agora olha só, meus irmãos, Deus pede, consagrem-se e cada um fique no seu lugar. Sacerdotes podem subir até certo ponto,
Arão e Moisés até certo ponto, Josué com Moisés até certo ponto, e depois era só Moisés. E o povo não podia sair daquele lugar. Ou seja, Deus estava delimitando, já ensinando o seu povo. Olha, eu sou um Deus de critérios. Vem cá, meus irmãos, o que é a Bíblia para nós? A Bíblia é só mais um livro religioso ou é um livro de mandamentos e instruções? Meus irmãos, é isso que eu quero nessa manhã destacar aqui para todos nós. Se nós realmente queremos alegrar a Deus, se nós queremos com que a presença de Deus esteja sobre nós, se nós queremos com que aquilo que realmente importa nos acompanhe por toda a vida, a gente precisa sair daquilo que é pontual, em quinto lugar, e entrarmos naquilo que é um hábito. Eu quero explicar agora esse quinto lugar aqui para vocês. Presta bastante atenção. O povo, ele vivia por circunstância. Esse povo aqui só seguia Deus meio que pela circunstância. Está tudo muito bem, eu sigo. Não está, eu deixo de seguir. Quando Deus pede para eles aqui no Sinai, se consagrem, eles se consagraram. Fiquem no lugar, eles ficaram. Até aí tudo bem. Mas e depois? Eles continuaram se consagrando como Deus queria? Não. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eles seguiam a Deus em meio às circunstâncias. Está tudo bem? É só isso, Deus? Então tá bom, isso eu faço. Mais do que isso eu não faço. E por que eu estou falando agora se eu quero realmente experimentar o poder de Deus, eu preciso sair daquilo que é pontual, para entrar em algo que é permanente. Em outras palavras, deixa eu usar a vida de Moisés, de Arão, deixa eu usar a vida de Josué e Calebe. Josué, Calebe, Arão e Moisés, eles não estavam seguindo a Deus de forma pontual, somente aos domingos. Sabe, irmão? Sabe aquele negócio? Amor, hoje não briga comigo não, que é dia de culto, eu não quero perder a bênção. Mas de segunda a sábado, né? O chicote estrala. Você vive uma vida pontual. Porque aqui na igreja a gente não tem o hábito de ver coisa feia. Mas e fora daqui? A coisa feia nos acompanha? Você vive um cristianismo pontual. Você é aquele cristão que lê a Bíblia na igreja? Cristianismo pontual. Você louva na igreja? Pontual. Você perceba, é bom, mas é miserável, irmãos. Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim. O que Deus estava mostrando aqui no Sinai? Meu povo, eu quero me revelar para vocês. Mas essa revelação que eu estou dando agora, eu quero que essa revelação seja permanente na vida de vocês. E o que Deus pediu àquele povo, senão me obedeçam, se consagrem e se posicionem da forma correta. Somente isso. Vamos lá, meus irmãos. Por que o povo pereceu no deserto? Porque eles eram escravos dos seus desejos. Deixa eu ser bem franco aqui, meus irmãos. Isso vale para todos nós. Ser um cristão é ser alguém que não vive cumprindo os seus desejos. Se você só segue a sua cabeça, só segue os seus pensamentos, só segue as suas vontades, você é escravo dos desejos. Você não pode viver assim, filho. Essa vida vai te arruinar. Por quê? Porque os nossos desejos são inimigos de Deus. Próprio Jesus, quando estava aqui, ele dizia: eu vim cumprir a vontade do meu Pai. O que Jesus estava ensinando? Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui para realizar o que eu quero, eu estou aqui para realizar o que Deus deseja. Agora é claro, meus irmãos, que isso daqui é muito difícil, é óbvio, e é por isso que a gente precisa da igreja, é por isso que a gente precisa dos mandamentos, é por isso que a gente precisa um do outro, é por isso que a gente precisa do poder de Deus, porque senão a gente sucumbe. Então, o que a gente entende aqui, em sexto e último lugar, para eu ir para a aplicação do Novo Testamento? O que nós entendemos aqui em sexto e último lugar, meus irmãos? Que Moisés, que Arão, que Josué e Calebe, o que eles fizeram? Eles não eram filhos de Deus pontuais. Eles não estavam seguindo a Deus pontualmente.
eles eram apaixonados por Deus e desejavam a intimidade constante com Deus. Por isso que mesmo que ele ficou lá com o povo no deserto durante 40 anos, o deserto não arrancou a fé deles. As provações não arrancaram a fé deles. Por quê? Porque Moisés era apaixonado por Deus. Arão era apaixonado por Deus. Josué e Caleb eram apaixonados por Deus. A consagração na vida deles não era pontual. A consagração e a disposição de amar a Deus não era somente aos sábados, nos dias de culto. Era uma constante. Eles desejavam a Deus, eles desejavam o reino, eles desejavam o eterno. Ou seja, eles entenderam o projeto. O que Deus estava ensinando àquela nação? Aquela nação que morria no deserto, que era uma nação que era cega pelos seus próprios desejos, e aquela nova nação que estava nascendo. Sejam apaixonados por Deus. Sejam apaixonados pelo Senhor. Vivam desejando cumprir a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, não pensem vocês que fazer a vontade de Deus é algo fácil, irmãos. Não, meus irmãos. Esse negócio de, não, eu vou sentir o meu coração todas as vezes. Não, meus irmãos. Obedecer não tem nada a ver com sentir. Se você só faz aquilo que você sente, você é escravo do seu desejo. Você vai sucumbir. Nós precisamos obedecer, mesmo quando não sentimos. Isso é fé. Eu me lembro muito bem quando minha esposa, logo depois que nós perdemos o nosso bebê, o único bebê que perdemos, na pandemia, ela teve aquele momento de pós-parto, depressão pós-parto. E ela teve várias crises, e ali, graças a Deus, eu e os meus filhos cuidamos muito bem delas. A gente revezava 24 horas. Vocês sabem, minha esposa é psicóloga, irmãos. Uma pessoa extremamente serena, sempre foi assim. E naquele momento em que os seus hormônios estavam, lá em cima, ela falava, amor, eu não estou sentindo Deus. Ela usava esse termo. Eu não estou sentindo Deus, amor. Deus me abandonou. Eu falava, amor, fé não é sentimento. Fé é decisão, é escolha. Deus não te abandonou. Ele está presente, você não está. Mas, amor, eu não estou sentindo. Quantas madrugadas ela dizia isso para mim? Dava dó, irmãos, dava dó. Porque é o momento em que os hormônios estavam agitados e ela estava tendo uma explosão de sentimentos e ela dormia quando não aguentava mais, porque virava as noites acordadas. Irmãos, isso é muito sério. E eu lembro disso, como foi bom ali eu cuidar dela, os meus filhos revezando comigo, e ali eu falando, amor, a fé não tem nada a ver com o sentimento. Por que eu estou usando isso, meus irmãos? Tem hora que você não vai querer obedecer a Deus, irmãos. É assim. É assim. Tem hora que você vai falar, não quero. Mas não importa o que você ou eu queremos. Faça, filho. Faça. Só isso, faça. E naturalmente, o Sinai vai fumegar na tua vida. Amém, meus irmãos? Os terremotos divinos vão acontecer. E você entenderá que vale a pena obedecer a Deus. Porque em toda vez que eu e você obedecemos a Deus, é Ele que passa a atuar soberanamente, poderosamente na nossa vida. Estão entendendo? E agora para eu ir para minhas aplicações com o Novo Testamento aqui. Para eu ir para as minhas aplicações. Pastor, nos dias de Jesus não tinha problema o mundo, né? O mundo não estava em guerra. Não, meus irmãos. Nos dias de Jesus, o Império Romano dominava o mundo. O mundo vivia em guerra. E a Palestina, ou seja, Israel, naqueles dias, estava debaixo do governo romano. E os representantes de Roma eram a família herodiana e Pilatos. E havia os soldados. E aí eu te pergunto, Jesus deixou de fazer a obra? Não. Jesus deixou de cumprir os mandamentos? Não.
E os apóstolos? Também não. Então vamos lá. Jesus chamou os apóstolos no meio de toda essa confusão? Foi. E ele estabeleceu o reino dele nessa terra no meio de toda aquela confusão? Foi. E a igreja foi vencedora no meio de toda aquela confusão? Foi. Mas por que eles venceram tudo isso? Porque eles obedeceram a Deus. Eles deram ouvido ao Salvador. Eles se entregaram a cumprir a vontade de Deus. Eles se consagraram. Eles se posicionaram da forma correta. E daí que tinha romanos perseguindo os judeus? Tinham revolta entre os próprios judeus. E daí que o próprio Herodes mata o apóstolo Tiago. E os próprios romanos se unem aos judeus para crucificarem Jesus. Nenhum problema, meus irmãos. Deus reina sobre a terra e os céus. Ou seja, na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, daquela igreja, o Sinai fumegava o tempo todo. Ou seja, Deus continuava trabalhando no meio deles. Então percebam que no Novo Testamento agora, com as suas devidas aplicações e proporções, a gente consegue também enxergar o quê? Que pode vir o que for sobre a terra. Deus está cuidando do seu povo. Se eu e você obedecermos à palavra de Deus para valer, não apenas de boca para fora, a gente não vai morrer em deserto algum. Se a gente se consagrar no primeiro, no segundo dia, logo no terceiro dia, quem vai se manifestar para nós é quem? É o Senhor. Amém, meus irmãos? E quando Ele se manifestar, não tenha medo. Ele vai continuar cuidando de você, mesmo num deserto. Ele vai continuar cuidando de você, mesmo que tenhamos o Império Romano destruindo outros, ou como agora, o mundo em polvorosa. O que importa para nós, meus irmãos? O que importa para nós é a gente realmente declarar, faremos tudo o que o Senhor ordenou, mas o que importa para nós é não fazermos da nossa fé uma fé pontual, é fazermos da nossa fé uma fé viva, que nos acompanha aqui, em casa, no trabalho, na família, quando tudo dá certo e quando tudo dá errado. Por quê? Porque só dessa forma nós não seremos escravos dos desejos. E para eu orar com vocês aqui, você tem sido escravo dos seus desejos? Só faz o que você quer? Ah, filho, para hoje. Os desejos, eles podem até ser bons até certo ponto, mas se eu for escravo do desejo, eu posso acabar morrendo e sucumbindo espiritualmente. Nós temos que seguir o exemplo de Moisés, o exemplo de Arão, o exemplo de Josué e de Caleb, o exemplo de Jesus, o nosso Salvador, dos apóstolos da igreja primitiva, que eram o quê? Eles eram apaixonados por Deus, apaixonados pela palavra de Deus. Eles se agarravam a cada mandamento e diziam, vamos continuar cumprindo, dando tudo certo ou dando tudo errado. Amém, meus irmãos? Eu quero que você pense um pouco sobre isso e reflita sobre isso. Por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Isso nos amedronta? Sim, até certo ponto. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor nos consola. Por quê? Porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus tem o melhor para o seu povo. E o melhor de Deus não necessariamente é segundo os nossos desejos. O melhor dele é se manifestar como ele se manifestou para o seu povo lá no Velho Testamento, em todo o Novo Testamento, e ele continua se manifestando na sua igreja. Que possamos obedecê-lo, que possamos amá-lo, que possamos se consagrar e se colocar nos devidos lugares que ele nos pôs. E o mais, Ele fará por nós. O que Jesus nos ensinou? Em Mateus 6,33, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. Todas as demais coisas, em qualquer momento, em qualquer
época, seja em momento de paz ou seja em momento de guerra, o Senhor se revelará para nós. Amém? Que possamos ser filhos que amem a Deus. Não seja um filho de Deus pontual. Não seja um domingueiro. Não seja um crente de ceia apenas, que só vem para a igreja no culto de ceia. Seja um cristão, aonde você esteja. Seja esse alguém apaixonado por Deus, apaixonado pela Bíblia, e deixa Deus conduzir a sua alma. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra e quero orar agora por nós. Quero orar pela nossa vida e quero orar por esse mundo, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. O que virá pela frente? Pastor, o que virá eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu quero o Senhor. Eu quero a palavra do Senhor. E eu vou me esforçar o máximo possível para obedecer cada mandamento de Deus. Amém? Você quer isso para a sua vida? Olhe para os grandes referenciais de Deus. Olhe para eles. E siga eles. Ponto final. E você verá o Sinai fumegando. E o Senhor se revelando para mim e para você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra ao teu povo. E peço agora, Senhor, sê conosco, Senhor. Sê conosco, Paizinho. Assim como o Senhor foi com Moisés, com Arão, com Josué, com Caleb. Assim como o Senhor foi com todos os teus servos no Velho Testamento. Assim como o Senhor foi, principalmente com o nosso Salvador. E inaugurou a igreja e separou os apóstolos. Aqui estamos, Paizinho. Vivendo esse mundo caído, esses momentos de conflitos, e te pedimos, Senhor, queremos te agradar, meu Pai, queremos ser apaixonados por Ti, como foi Jesus, como foram os apóstolos, como foi a igreja primitiva, e queremos sim nos consagrar, queremos sim obedecer às Tuas palavras, queremos sim, ó Deus, estar firmado na Tua promessa. Senhor, sobre a nossa vida, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, daqui a pouco. Mas uma coisa nós temos certeza, nós queremos cumprir com tudo que o Senhor ordenou. Sim, Pai, como fez Moisés, Arão, Josué, Caleb, como fez Jesus e os apóstolos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos verdadeiros, pequeninos cristos na nossa geração. E tenha misericórdia de todos nós, Pai. Tenha misericórdia dos Estados Unidos, papai. Tenha misericórdia de Israel, tenha misericórdia do Irã, tenha misericórdia do mundo árabe, tenha misericórdia, Pai, do leste europeu, da Rússia e da Ucrânia. Tenha misericórdia, papai. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, meu Deus, da nossa nação. Ó Deus, livra-nos, papai, livra-nos, meu Deus, de todo o mal. E, ó Deus, que o Senhor continue nos ajudando, Senhor, a sermos cristãos piedosos, como o Senhor levantou muitos na história da igreja. Ajuda-nos, papai, a sermos simplesmente uma igreja aprovada, uma igreja que realmente cumpra com os teus mandamentos, uma igreja que ame uns aos outros e, inclusive, aprenda a amar até os inimigos. Ajuda-nos, papai, ajuda-nos a sermos cristãos consagrados, cristãos verdadeiros, cristãos que nos coloquemos, ó Deus, no devido lugar, no devido posicionamento. Livra-nos de sermos escravos dos nossos desejos. Livra-nos, Senhor, livra-nos. E ajuda-nos, Deus, a sermos homens que realmente sejamos apaixonados por Ti, pela Tua palavra. Que as minhas irmãs sejam irmãs apaixonados por Ti, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a sermos uma igreja totalmente apaixonada por Ti e pela Tua palavra. Ó Senhor, nos ajuda, livra-nos de todo erro, livra-nos de todo engano e ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis até a morte, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E diante de tudo isso, meus irmãos, pregue o Evangelho, fale do amor de Deus. Jesus está às portas, amém? Jesus está aí, os sinais estão evidentes. Ontem eu falava para o meu filho Felipe, juntamente com a minha esposa, a Bíblia fala
que nos dias em que Jesus estiver para voltar, o templo precisará estar de pé lá em Jerusalém. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Uma coisa é certa, as profecias estão se cumprindo. Uma a uma. Uma a uma. O Mar Morto está tendo agora nascentes de águas, bolsões de águas, peixes. A Bíblia faz menção de várias profecias. Vai se cumprir cada uma delas, meus irmãos. A palavra do Senhor ensina que o Senhor levantará 2 testemunhas nessa terra, que são os 2 profetas, que farão a vontade do Senhor. Ou seja, muitas coisas vão se cumprir. Quanto tempo demorará? Nós não sabemos. Pode demorar mais 50, 100 anos, mas uma coisa é fato, meus irmãos. Estamos nesses últimos minutos do relógio de Deus. Pode demorar 100 anos, porque 1 minuto para Deus pode ser 100, 200 anos. Mas nós temos visto as profecias se cumprirem. Nós temos visto, meus irmãos. Então, vamos orar, vamos se consagrar. Vamos ser uma igreja realmente militante. Uma igreja apaixonada pelo Cristo. Apaixonada pelo Evangelho. As pessoas estão sedentas. E elas estão querendo saciar a sua sede. Com riqueza, com drogas, com fama. E nada disso a saciará. Porque a única coisa que sacia cada um de nós é a água da vida, é Jesus Cristo. Que a gente possa levar esse Evangelho para muitas pessoas, começando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa cidade, pelo nosso país. Preguemos, irmãos, preguemos, falemos do amor de Deus. Amém, meus irmãos? E eu quero encerrar dizendo, se alguém quiser entregar a sua alma a Jesus, me procure no final desse culto, aqui ou nas redes sociais, terei um imenso prazer de orar por você. Mais uma vez, obrigado, meu irmão, você que veio aqui cultuar a Deus conosco, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, e obrigado a todos os irmãos que se uniram a nós nesse culto, para que esse culto chegue em muitos lares. Muito obrigado a cada um. Eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Dê um abraço bem apertado no irmão e na irmã, e que o Senhor te dê uma semana de vitória em Cristo. Deus abençoe.